Páginas web. Uma breve história. Resumo. Desde o lançamento do primeiro website em 1991, as páginas web tiveram que evoluir paralelamente com o crescimento da internet e a variedade de dispositivos que utilizam tecnologias web. Atualmente, temos a possibilidade de visualizar websites através de vários dispositivos. Além de computadores, podemos aceder a páginas web através dos telemóveis, tablets, Smart TVs, entre outros. Estamos numa era em que consumimos informação na internet várias vezes ao dia e, ao acedermos a alguma página web, é esperado conseguir visualizar o seu conteúdo de forma rápida e dinâmica, sem dificuldade ou perda de informação, independentemente do dispositivo a ser utilizado. Mas a internet nem sempre foi assim. Neste artigo serão abordados momentos de destaque na história da web e das tecnologias que surgiram e evoluíram para responder às respectivas necessidades. Foto by Marvin Meyer ou Unsplash. Em 1990, Tim Berners-Lee desenvolveu 3 tecnologias fundamentais que são a base da web. HTML, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação utilizada para representar o conteúdo das páginas web. URI, Uniform Resource Identifier, também conhecido como URL. É um endereço único, utilizado para identificar a localização de um conteúdo na web. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de comunicação utilizado para transmitir informação através da internet, entre computadores. Tim Berners-Lee. Fonte: http://cds.cern.ch/record/39437, Jogo da Velha, 3.1. Berners-Lee desenvolveu também o primeiro navegador web, chamado World Wide Web, renomeado posteriormente para Nexus, o primeiro servidor web e o primeiro website. Funcionavam num computador Next no CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. O primeiro website possuía apenas texto e alguns links para explicar o que era web. Imagem do primeiro website da internet, em 1991. Nesta fase inicial da web, o utilizador não tinha versatilidade de interação com o conteúdo disponibilizado nos websites. As suas funções resumiam-se à consulta de informação disponibilizada pelo criador do website, em que a única interação possível era a navegação através de hiperlinks. Em 1992, Pei Wanvei desenvolveu Viola WWW, o primeiro navegador web a suportar scripts, formulários e tabelas. O navegador também possuía uma stilation que permitia definir a aparência dos websites. No mesmo ano, foi lançado o BBEdit, o primeiro editor HTML gratuito para sistemas Macintosh. Editor HTML BBEdit. Neste período da web, designers e desenvolvedores começaram a perceber que deveriam trabalhar em colaboração para o avanço da criação de páginas web. Em 1993 surge o Mosaic 1.0, o primeiro navegador com interface gráfica. Funcional em múltiplas plataformas e totalmente gratuito, tornou-se muito popular mundialmente. Em 1994 surge o primeiro verificador online de HTML, desenvolvido por Dan Connolly e Mark Gaiter. A ferramenta foi de grande utilidade para os desenvolvedores de websites, por permitir analisar páginas HTML na procura de erros de código. Ainda em 1994, Berners-Lee fundou o World Wide Web Consortium, W3C, organização que define padrões para a criação e interpretação de conteúdos para a web. Os objetivos principais do consórcio são o desenvolvimento de padrões e a criação de diretrizes para acessibilidade, de forma a construir uma web mais acessível a qualquer pessoa, e que seja compatível com as novas tecnologias que surgem com o avanço da internet. W3C.org no ano de 1998. Em junho de 1995, o programador Rasmus Lerdorf criou a primeira versão do PHP, linguagem de programação de código aberto que permite criar páginas web dinâmicas, utilizada para o desenvolvimento de aplicações que funcionavam no lado do servidor. Devido à sua forte adesão, a linguagem evoluiu muito rapidamente e continua a ser muito utilizada ainda nos dias de hoje. Em setembro do mesmo ano, a Microsoft lançou o pacote Microsoft Plus Internet Jumpstart Kit, que continha a primeira versão do Internet Explorer. Os seus recursos eram consideravelmente limitados, comparado a outros navegadores da época. Em novembro do mesmo ano,
a empresa Vermeer Technologies lançou o FrontPage 1.0, um editor de páginas web que veio a ser comprado pela Microsoft, passando a ter o nome de Microsoft FrontPage. Em dezembro, a empresa Adobe Systems lançou o editor HTML chamado Adobe PageMill, que permitia a criação de websites de forma prática e fácil, sem que o utilizador tivesse qualquer conhecimento de HTML. Ainda em dezembro de 1995, Brendan Eich apresentou a primeira versão da linguagem JavaScript. Esta tornou-se amplamente utilizada para a criação de aplicações web e é a base do desenvolvimento de outras linguagens de programação, bibliotecas e framework que dispomos atualmente. O seu crescimento é constante e está no topo das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Fonte: https://www.webdesigmuseum.org/web-design-1-0-1995. No ano seguinte, foi anunciado oficialmente pelo W3C as recomendações CSS, Cascading Style Sheets, como sendo especificações de estilos para personalizar o conteúdo de documentos escritos nas linguagens HTML, XHTML e XML. O CSS tornou-se amplamente utilizado, dando origem a bibliotecas e framework que facilitam a estilização de páginas web. A empresa Macromedia lança, em dezembro de 1996, o Macromedia Flash 1.0, programa que possibilitava desenvolver e inserir nas páginas web elementos multimédia interativos, como música, vídeo, menus e animações. Em 2005, foi adquirido pela empresa Adobe e continuou a ser um grande sucesso como ferramenta para o desenvolvimento de páginas web. Com o decorrer dos anos, a sua popularidade veio a diminuir, devido à quantidade de recursos necessários por parte dos navegadores para sua execução. Um momento-chave foi o lançamento do iPhone, com o anúncio de que nunca iria suportar o Flash, reforçando assim a sua extinção. A tecnologia foi gradualmente substituída pelo HTML5, WebGL e WebAssembly. Em junho de 2017, a Adobe anunciou que em 2020 encerraria qualquer suporte ao Flash. Macromedia e Flash. Fonte: https://web-desigmuseum.org/web-history-macromedia-flash-0-1996. Em 1998, o W3C anuncia o XML, Extensible Markup Language, como sendo recomendações para a criação de linguagens de marcação, em que as informações são organizadas hierarquicamente. Entre as linguagens geradas com base em XML, estão XHTML, RDF, SDMX, SMIL, MatraML, NCL, XBRL, XIL e SVG. Neste período da web, começaram a surgir serviços que permitiam aos utilizadores terem um papel mais ativo na internet, passando de visualizadores a produtores de conteúdo. Apareceram as primeiras redes sociais, fóruns online e portais de partilha de fotos e vídeos. Em 1999, a empresa Piralabs lança o Blogger, um serviço que permitia a qualquer pessoa criar a sua página de blog com design totalmente personalizado. A plataforma tinha uma grande comunidade de utilizadores, e no ano de 2003, foi adquirida pelo Google. Presenter Click to View Image in Full Size. Website Blogger.com no ano de 1999. Jacó Nielsen, expert em webdesign e usabilidade, publicou em dezembro de 1999 o livro Designing Web Usability, The Practice of Simplicity, tornando-se num referencial no âmbito da usabilidade e experiência do utilizador para o desenvolvimento web. Em 2001, o W3C anunciou as primeiras especificações de Media Keys. Como parte do CSS, o Media Keys permitiria que o conteúdo das páginas web fosse ajustado de acordo com a resolução do ecrã dos dispositivos. Atualmente, esta é uma técnica fundamental, utilizada na criação de páginas web responsivas. Os desenvolvedores Matt Mullenweg e Mike Little lançam em 2003 a primeira versão do WordPress, um CMS, Content Management System, baseado em PHP e MySQL. Atualmente, o WordPress é o sistema de gestão de conteúdo mais popular do mundo. Primeira versão do WordPress.
Em 2006, o engenheiro de software John Resig apresenta o jQuery, biblioteca JavaScript que facilitava a criação de eventos recorrentes, animações e manipulação do CSS. No mesmo ano, Hampton Catlin e Nathalie Weizenbaum lançam o Sais, um pré-processador de CSS que permite adicionar variáveis, funções e outros recursos. Após 3 anos, Alexis Sellier lança o Less, um pré-processador de CSS baseado no Sais, com a proposta de obter melhores resultados com menos código. O primeiro iPhone foi apresentado por Steve Jobs em 2007. O smartphone incluía por padrão o navegador Safari, permitindo aos utilizadores navegarem na web de forma fácil. A introdução e popularização do iPhone veio a inovar e revolucionar o que temos atualmente para utilização e acesso à web, através de dispositivos móveis. Em agosto de 2011, os desenvolvedores Mark Otto e Jacob Thornton do Twitter apresentaram a framework de CSS chamada Bootstrap. Inicialmente, a framework foi desenvolvida para manter a consistência de código HTML, CSS e JavaScript no desenvolvimento do Twitter. Posteriormente lançada em código aberto, tornando-se uma das frameworks de CSS mais utilizadas do mundo. Em 2013, uma equipe de desenvolvedores lançou o Bootstrap 3, com layout web responsivo no conceito Mobile First. Os seus templates e componentes foram redesenhados para adequar ao estilo Flat Design. Em 2013, o Facebook anunciou o React, uma biblioteca JavaScript de código aberto sendo projetado para facilitar a criação de interfaces e componentes para aplicações web, dando origem também ao React Native, versão que permite o desenvolvimento de aplicações para iOS e Android. Website oficial do React em 2013. Fonte: https://web.archive.org/web/20131190203224 http://facebook.youtube.io/react. O HTML5 foi adotado oficialmente pelo W3C em outubro de 2014. Esta versão trouxe maior suporte à reprodução de multimédia, deu origem a novas tags semânticas, que definem de forma otimizada a estrutura das páginas e maior suporte a aplicações offline. O HTML5 continua a ser a linguagem de marcação utilizada nos dias de hoje como base para a criação de páginas web. Após a breve história apresentada neste artigo, é importante mencionar que muitos outros serviços, bibliotecas, framework e linguagens de programação fizeram e continuam a fazer parte do que é a web atualmente. É esperado que com o crescimento exponencial das tecnologias e da variedade de dispositivos, sejam criadas novas ferramentas para responderem às necessidades do mercado e facilitar o trabalho dos desenvolvedores web. Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.